Bem, boa tarde a todos. Então, respondendo ao desafio lançado pela Joana, eu diria que, na teoria curricular, o professor surgiu inicialmente como um agente a quem competia a aplicação do currículo prescrito. A ideia era que os especialistas curriculares encontrariam formas de desenhar um currículo o mais possível ajustado às necessidades deste ou daquele contexto educativo, e esse currículo deveria ser de tal modo perfeito que a sua aplicação não levantaria problemas de maior. Era a noção do currículo à prova de professor, uma expressão que Paulo Abrantes gostava muito de utilizar. Esta perspectiva foi muito criticada pela teoria curricular moderna. Em Portugal, estes debates sobre questões curriculares conheceram grande dinamismo nos anos 80 e 90 do século passado, especialmente devido à influência de autores espanhóis como José Jiménez Sacristán e do trabalho de autores portugueses como José Augusto Pacheco, Carlinda Leite e Maria José Rolgão. Paulo Abrantes opunha-se claramente a esta perspectiva da elaboração de currículos à prova de professor. No seu entender, tal como o extrato que a Joana leu refere, todo o currículo escolar tem que ser recriado nas salas de aula por professor e alunos, e o professor é o elemento-chave da condução deste processo de recriação. Entendia, portanto, que o papel do professor não era meramente o de aplicar o currículo, usando os materiais de ensino à sua disposição, mas que lhe cabia um papel fundamental na definição de muitos aspectos do currículo, a todos os níveis, mas muito especialmente ao nível da definição das tarefas aos alunos e do modo de trabalho na sala de aula. Na perspectiva de Paulo Abrantes, o currículo não só é recriado pelo professor e pelos alunos, mas em cada momento, nas salas de aula, existe uma concretização que remete para os documentos e orientações oficiais, fazendo com que esse currículo oficial evolua e portanto, se vá transformando progressivamente de acordo com os vários momentos. Digamos, estas ideias, na minha perspectiva, têm duas concretizações muito importantes no projeto. Já falámos várias vezes, o MAT 789 e o Matemática para Todos. Estas perspectivas sugerem que qualquer processo de desenvolvimento curricular deve contar com uma forte participação dos professores. Foi isso que Paulo Abrantes procurou fazer, enquanto investigador, nos processos em que se empenhou, em especial estes dois, que em ambos os casos se baseavam no trabalho de equipas de especialistas curriculares, investigadores e professores. Existia naturalmente uma divisão de papéis, mas havia um forte clima de colaboração e todos aprendiam uns com os outros. Estas perspectivas levaram também a que, enquanto diretor de Educação Básica, Paulo Abrantes se tivesse empenhado em projetos de desenvolvimento à escala nacional, com forte participação dos professores. Em primeiro lugar, o projeto de gestão flexível do currículo, como o próprio nome indica, procurava sinalizar que um currículo não é para aplicar mecanicamente, mas sim para gerir de modo flexível, atendendo às necessidades dos alunos, aos recursos disponíveis e às condições concretas. A este projeto seguiu-se outro, mais ambicioso, de elaboração de um currículo nacional como documento orientador, baseado na noção de competência e mais sintético que os programas das disciplinas e que, por consequência, permitiria mais flexibilidade na gestão curricular a realizar pelo professor e, deste modo, a assunção de um papel mais ativo e mais responsável da parte do professor. O balanço deste projeto do Currículo Nacional está largamente por fazer. Os debates sobre questões curriculares desde o início do século XXI rapidamente se polarizaram em duas posições muito diferentes. Uma posição crítica muito negativa, que considera que este tipo de currículo
não orienta devidamente o trabalho dos professores, desviando mesmo a atenção para aspectos secundários, e uma posição de apoio entusiástico que considera que este é o currículo que as escolas precisam, que mais favorece a aprendizagem e melhores condições cria para o trabalho profícuo por parte do professor. O balanço deste período, como disse, está largamente por fazer. O próprio Currículo Nacional previa a sua revisão ao fim de alguns anos, mas antes que isso pudesse ser feito, rapidamente se entrou num novo ciclo curricular. Na verdade, desde 2002 para cá, 2002 é o ano que Paula Brandes deixa o Departamento de Educação Básica, as posições críticas têm vindo a destruir tudo o que foi criado naquela época e também em épocas anteriores. Primeiro foi a introdução de metas de aprendizagem por Isabel Alçada, mais tarde metas curriculares pelo atual Ministro, depois foi a eliminação das áreas curriculares não disciplinares, estudo acompanhado, formação cívica e área de projeto, e a eliminação da obrigatoriedade das aulas de 90 minutos, bem como, bem entendido, qualquer referência ao conceito de competência. Se pensarmos no caso da área de projeto, verificamos que esta resulta de uma evolução natural da área escola. Foi introduzida por Roberto Carneiro em 1989. E esta, por sua vez, já era uma evolução da educação cívica e politécnica, do Rui Grácio, de 1975, e onde eu tive a oportunidade, digamos, de ser professor desta área curricular, na minha passagem também pelas escolas, neste período. O desaparecimento total de espaços curriculares desta natureza das nossas escolas mostra como a atual estrutura curricular representa o regresso às perspectivas pré-25 de abril de 1974. Portanto, digamos, em que medida é que aquilo que o Currículo Nacional aponta como possibilidade para o trabalho do professor, de facto, digamos, não se pode saber, diria eu, porque, enquanto experiência à escala nacional, o Currículo Nacional não teve continuação, a muito breve trecho, foi existindo esta evolução e, portanto, não houve uma avaliação, nem houve uma possibilidade de se perceber, efetivamente, de que maneira que os professores o interpretavam e faziam a gestão tal como tinha sido pensado. No entanto, enfim, a história não acaba aqui, a história continua a um outro nível e, portanto, para além daquilo que se passa à escala nacional, nós regressamos à escala dos projetos e podemos falar dos desenvolvimentos que se realizaram nos últimos anos. À escala micro do que se passa na sala de aula, na educação matemática, nos últimos 10 anos, temos visto a concretização de projetos de desenvolvimento curricular, que eu diria, de grande alcance na disciplina de matemática, orientados, sobretudo, para experiências em tópicos específicos. Essas experiências são baseadas na criatividade de professores, estudaram a fundo determinados tópicos curriculares, organizaram experiências de ensino, investigaram cuidadosamente os resultados em termos de aprendizagem e, muitas vezes, procuraram refinar essas experiências através de aplicações sucessivas. Uma delas é um trabalho que foi realizado por Ana Moraes e que corresponde à sua tese de mestrado, que foi dissertação de mestrado, é assim que se diz. Dissertação de mestrado, que foi concluída em 2012, o ano passado, e cujo objetivo é estudar o modo de promover o desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos no segundo ano de escolaridade. Eu vou falar de várias experiências e enfim, não posso falar de todas as que seria interessante falar. Vou falar de experiências que estão concluídas e que, portanto, têm, enfim, um relato bastante detalhado do que é que aconteceu e do que é que foram as aprendizagens e vou dar alguns exemplos de diferentes níveis de ensino. Portanto, esta é do primeiro ciclo, do 5º ano. Tem por base uma experiência de ensino que é baseada na ideia que os alunos desenvolvem as capacidades de representação e generalização, realizando tarefas de cunho exploratório envolvendo sequências.
utilizando diferentes representações matemáticas e interagindo socialmente a partir do trabalho em pequenos grupos e em coletivo. Vemos aqui alguns temas que eram muito fortes nos textos e nas ideias do Paulo Abrantes: o trabalho em pequenos grupos, a ideia das tarefas de natureza investigativa. Temos aqui outras ideias que talvez não sejam tão visíveis, como esta questão da discussão em coletivo, etc. Há uma evolução natural e há aqui digamos, um campo que se tem vindo a afirmar nos últimos anos, que é as potencialidades ou as possibilidades da álgebra a nível de primeiro ciclo, que aliás viria a ser depois, enfim, consagrada mais tarde com o programa de 2007. Os resultados deste estudo mostram o quê? Antes de falar dos resultados, isto é um exemplo de uma sequência repetitiva, é, salvo erro, a terceira tarefa que os alunos realizaram nesta experiência, de um conjunto de tarefas que foram propostas nesta experiência de ensino, e que eu acho que é uma sequência muito interessante, porque não é dado o primeiro termo, nem o segundo, nem o terceiro. É dado o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, depois não é dado o oitavo, é dado o nono, e não é dado o décimo. E, portanto, é uma sequência repetitiva e, portanto, é claro que são colocadas toda uma série de questões que culminam com um desafio aos alunos no sentido de resolverem questões que envolvem uma capacidade de generalização abstrata. Se pergunta qual é que é o 40º termo ou o 52º termo, digamos, não dá jeito de não estar a continuar a sequência 1 para determinar. Portanto, é melhor tentar perceber qual é que é a lógica da sequência para tentar lá chegar. E, portanto, isto é um trabalho que os alunos conseguiram realizar, enfim, não todos, mas muitos deles, e depois, na discussão coletiva, todos tiveram a oportunidade de perceber as estratégias uns dos outros. O que é que mostram, então, os resultados do estudo? Recorrendo a representações informais criadas pelos alunos e à linguagem natural, eles evidenciam mais facilidade em continuar as sequências repetitivas como esta do que as sequências crescentes, mas mostram maior facilidade em generalizar leis de formação em sequências crescentes. Os alunos conseguem pensar de forma geral e abstrata, estamos a falar de meninos do segundo ano, e para isso utilizam diversas estratégias construtivas, nomeadamente representação e contagem, a estratégia aditiva e a chamada estratégia do objeto inteiro. Usam também estratégias desconstrutivas, como a decomposição dos termos. Em resumo, esta experiência mostra como é possível desenvolver o pensamento algébrico, em especial as capacidades de representação e generalização, com base neste tipo de trabalho. Um outro estudo, Marisa Quaresma, terminado em 2010, também é uma dissertação de mestrado, procurou perceber de que modo uma unidade de ensino de cunho exploratório, agora com alunos de 5º ano, pode contribuir para a compreensão da noção de número racional, em especial no que se refere à ordenação e comparação de números racionais e equivalência de frações. O que é que significa esta ideia de abordagem exploratória? Significa, sobretudo, que os conceitos, as representações e os procedimentos não são ensinados diretamente aos alunos, com base em exemplos explicados pelo professor, e que estes devem procurar imitar através da prática de exercícios repetitivos. Mas sim, devem ser elaborados a partir do trabalho dos alunos, novamente, trabalho individual, em pequeno grupo e em coletivo, e com o concurso do próprio professor, que é um exemplo do trabalho dos alunos, em que se pedia para representar, digamos, a dobragem de uma folha de papel. Primeiro era em 2 partes, depois em 4 partes, depois em 8 partes, aqui está em 4 partes. Aliás, esta é uma tarefa constante dos materiais de apoio para o 5º ano de escolaridade do programa de 2007. Nesta experiência, os alunos mostram compreender que o número racional pode ser representado de diversas formas e mostram flexibilidade na escolha de representação onde se sentem mais à vontade e com a qual conseguem resolver as tarefas propostas. Isto não é o resultado só desta tarefa, é o resultado de toda a experiência. Eu estou a falar aqui de experiências de ensino
Estas experiências de ensino seguem, de uma maneira geral, aquilo que se chama uma lógica de design research. Ou seja, são experiências que são concebidas e que são preparadas com bastante cuidado, postas em prática na sala de aula. E a grande ideia que distingue a design research de uma experiência de ensino, digamos, clássica, é que o grande objetivo não é mostrar que aquela experiência é ótima, que é a melhor coisa do mundo e que funciona definitivamente. A grande ideia é tentar perceber como é que se pode melhorar. O que é que se pode aprender a partir daquela experiência em termos de aprendizagem dos alunos, como é que a própria experiência pode ser refinada, tendo em vista, digamos, eventualmente o seu aperfeiçoamento e, posteriormente, a sua generalização. Depois, passando para o 6º ano, temos uma outra experiência, neste caso envolvendo a proporcionalidade direta, que é realizada pela Ana Isabel Silvestre e que tem vários momentos de aplicação, porque corresponde à dissertação de mestrado de 2006 e depois à tese de doutoramento de 2012. A experiência não é rigorosamente a mesma, vai evoluindo com as diversas aplicações, mas tem, digamos, um fundo comum. E a Ana Isabel esteve interessada em estudar o desenvolvimento da capacidade de raciocínio proporcional dos alunos do 6º ano, através da realização de uma unidade de ensino, também de natureza exploratória, portanto, em vez de treinar os alunos a resolver problemas de proporcionalidade direta através do uso da regra de 3 simples, que será a abordagem usual, procura-se aqui que os alunos desenvolvam estratégias próprias para resolver estes problemas. E essas estratégias podem ser as mais diversas. E, portanto, aqui está um exemplo em como, perante uma tarefa, em que se pergunta ao aluno se existe ou não existe proporcionalidade nos valores que estão indicados nesta tabela, a resposta do aluno é de que ele considera que sim, que existe proporcionalidade e explica, como está aqui documentado neste diálogo, através de cálculo mental e através de raciocínio multiplicativo, com valores numéricos que não são dos mais óbvios de todos. Enfim, o 5 e o 15 é bastante simples, talvez seja um bom ponto de partida para começar. Fica-se a suspeitar que existe uma razão de 3, uma constante proporcionalidade de 3, da passagem da variável A para a variável B. Isso é fácil depois de testar na primeira coluna e já um bocadinho mais trabalhoso na coluna do meio, mas o Guilherme conseguiu lá chegar sem grande dificuldade. E, portanto, verifica-se aqui este trabalho da Ana Isabel, que tem de facto vários passos e que permite ir aprofundando sucessivamente as ideias dos alunos sobre o raciocínio proporcional, mostra como este raciocínio parece estar relacionado com o trabalho realizado em torno da exploração da natureza multiplicativa da proporcionalidade direta e do uso de múltiplas representações. Aqui está uma representação, que é a tabela, que é de grande interesse neste estudo. Outra experiência, continuando um bocadinho a subir nos níveis de escolaridade, feita, neste caso, pela Neuza Branco, é um mestrado. Não posso falar do doutoramento da Neuza Branco, porque é para a semana, não é? Mas, portanto, falamos da tese de mestrado, em que ela procura compreender de que modo o estudo de padrões e irregularidades no 7º ano contribui para o desenvolvimento e mobilização do pensamento algébrico e, em particular, para a compreensão das variáveis e equações por parte dos alunos. E estes resultados mostram que, de facto, os alunos desenvolveram alguns aspectos do pensamento algébrico, nomeadamente a capacidade de generalizar e de usar a linguagem algébrica para expressar as suas generalizações. Revelam uma evolução significativa na compreensão da linguagem algébrica relativa a diferentes significados dos símbolos, em diversos contextos, e ao significado e à manipulação de expressões, mas, enfim, o pensamento algébrico não se desenvolve com uma experiência apenas numa unidade, é um tipo de trabalho que deve ser começado no primeiro ciclo, continuado no segundo, no terceiro e mesmo mais tarde, e, portanto, neste estudo revelam-se também alguns aspectos onde há claramente um trabalho que é necessário continuar por parte dos alunos. Passando para o ensino secundário, uma outra experiência, também ao nível do mestrado, concluída em 2009, pela Arminda Azevedo. Ela estuda os processos de raciocínio usados por alunos no 10º
resolução de problemas e em tarefas de exploração e investigação com recurso à calculadora gráfica no estudo das funções. E aqui os resultados, digamos, identificam vários contributos para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, para estas capacidades dos alunos, nomeadamente os problemas contextualizados contribuem para uma aprendizagem com significado das funções, o uso da calculadora gráfica, e aqui aparece novamente a tecnologia, permite o confronto constante das várias formas de representar funções, contribuindo para uma melhor compreensão das funções e das suas propriedades. As tarefas de exploração e investigação contribuem para desenvolver capacidades como a identificação de regularidades, formulação, teste e justificação de conjecturas. Os relatórios escritos e as apresentações orais contribuem para o desenvolvimento das capacidades de comunicar matematicamente e justificar processos. E, finalmente, as discussões e reflexões sobre as tarefas permitem a clarificação de pensamentos intuitivos e alargam o tipo de estratégias usadas pelos alunos. Portanto, este estudo sugere que, de facto, a resolução de problemas e a realização deste tipo de tarefas pode ter um papel importante no desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. E ensino superior, também uma experiência que foi realizada pela Ana Henriques e que estudou os processos de raciocínio dos alunos na resolução de problemas e na realização de atividades de investigação, desta vez na disciplina de análise numérica, na disciplina do segundo ano na instituição onde a Ana trabalhava nessa altura. Esta experiência tem por base a realização de problemas e tarefas de investigação ao longo do semestre. Digamos, de todas, é a experiência mais prolongada de todos os exemplos que eu apresentei, porque envolveu, de facto, todo o semestre, e em que os alunos foram inventando as suas próprias estratégias de resolução em trabalho de grupo e argumentando uns com os outros em discussões coletivas. E, portanto, a autora verifica que os alunos usam diferentes tipos de representações matemáticas, tornando-se progressivamente mais proficientes no seu uso. Desenvolvem a sua capacidade de raciocínio matemático e aprendem com compreensão conceitos e processos centrais de análise numérica. Então, em jeito de conclusão, o que é que nós podemos dizer acerca, enfim, destas experiências? Portanto, recordo que voltamos novamente para um nível micro. Todas estas experiências tiveram por base unidades de ensino centradas em tópicos específicos e que foram, no essencial, planeadas pelos professores que as puseram em prática. Em todas elas, a minha colaboração foi essencialmente a de um amigo crítico. Isto é uma designação técnica que se utiliza na literatura educacional, não pensem que é uma ironia. É um amigo crítico que levanta problemas, sugere leituras adicionais e indica possíveis pontos a melhorar. O meu papel neste processo é certamente muito importante, mas não apaga o facto de que se trata de um desenvolvimento do currículo protagonizado por professores e concretizado na sua própria prática. Deste modo, podemos afirmar que os últimos 10 anos evidenciam de forma exuberante, diria eu, as possibilidades do professor, em certas condições, participar ativamente no desenvolvimento curricular. Num outro plano, o papel central do professor no desenvolvimento do currículo é também ilustrado pelos resultados do TIMSS de 2012, quando foram dadas aos professores orientações claras sobre como trabalhar na sala de aula, a tal abordagem exploratória que eu já referi aqui várias vezes, subjacente ao programa de matemática de 2007, e que eu diria que está também muito visível nos projetos de desenvolvimento curricular, quer o MAT 189, quer o Matemática para Todos, que eu referi no início, em que o Paulo Abrantes esteve fortemente envolvido.
Portanto, esta abordagem exploratória de que nós estamos aqui a falar, foram dadas aos professores orientações sobre como a pôr em prática, e foi isso que esse programa de 2007 penso que conseguiu, em conjunto com outros aspectos, nomeadamente a formação em contexto de prática supervisionada reflexiva, que foi proporcionada nomeadamente aos professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo, graças ao programa de formação contínua coordenado pela Lourdes Serrazina entre 2005 e 2011, e também acho que é importante referir o contexto institucional gerador de segurança e de apoio, como aquele que foi proporcionado por vários aspectos, nomeadamente os materiais de apoio que foram disponibilizados aos professores a partir da DGIDC e a rede que foi constituída a partir do plano da matemática. Quando este conjunto de condições se concretiza, os professores assumem um novo papel na sua relação com o currículo e os resultados de aprendizagem são claramente visíveis por diversos modos, incluindo os testes internacionais. De facto, aquilo que aconteceu no TIMES, se tivesse sido ao contrário, como vinha nos slides da Leonor, de 2002 para 2012, que houve um retrocesso, se os resultados do TIMES tivessem sido em 2012, tivessem acontecido em 95 e depois nós tivéssemos 95 em 2012, nós falaríamos em terremoto. Era a expressão, certamente, que a imprensa andaria a falar. Aliás, havia um termo que se utilizava muito, que era desastre no ensino da matemática, não sei o quê. Mas o que nós tivemos de 95 para 2012 foi, digamos, um crescendo de 90 pontos, numa escala em que o valor médio são 500 e em que Portugal passa de 440 e não sei o quê para 530 e tal. E, portanto, é de facto um salto sem qualquer paralelo em mais nenhum outro país e, do meu ponto de vista, tem a ver com estas orientações e que, do meu ponto de vista, é devedor destas experiências em pequena escala que se têm vindo a realizar. E, portanto, eu acho que, e isto para concluir, é que todos estes resultados mostram-nos a justeza de continuar o trabalho de investigação e desenvolvimento curricular nesta perspectiva, numa perspectiva de envolver os professores e de envolver os alunos na aprendizagem de uma forma ativa na construção do seu conhecimento matemático, mas num contexto que envolve trabalho individual, trabalho de grupo, discussão coletiva, muita discussão coletiva, negociação de significados, aperfeiçoamento da linguagem matemática, no sentido de uma linguagem cada vez mais perfeita, mais formalizada, mais potente, conhecendo os processos de resolução de problemas, os algoritmos, mas compreendendo o que estão a fazer, não é executando algoritmos cegamente sem saber o que está a fazer. Com esta perspectiva, que eu diria que trabalhar desta forma é o que nós devemos fazer, e isto representa integrar de modo, do meu ponto de vista positivo, a contribuição criativa do professor, tal como defendia Paulo Brandes. Muito obrigado.